Veja bem, tantos problemas, eu acredito que tenha uma desconexão muito grande que talvez as empresas não tenham entendido. Quando eu contrato um outdoor, quando eu contrato uma televisão, quando eu contrato um rádio, quando, enfim, eu contrato esses meios que são mais antigos de mídia, estou contratando a audiência que aquilo me dá. Quando eu contrato o influenciador, eu não estou pagando pela audiência. Estou pagando pela narrativa que ele tem construído desde que ele entrou na internet. Então, se a agência vai lá e pega qualquer influenciador, ela está jogando o dinheiro dela fora. Eu tive recentemente, no próprio MBA que eu dei, um rapaz que veio, ele tinha uma empresa de pão de queijo e tal, e dele falou que tentou fazer parceria com a influenciadora na cidade dele e não deu certo. Eu contratei para fazer um story e tal. Mas veja bem, não adianta você pegar e querer a audiência da pessoa, porque a audiência está lá pela influência, pela amizade. Ela não está vendo só para ser exposta aquele conteúdo. Você tem que comprar a narrativa dele. Por que a narrativa? Porque toda narrativa é uma antecedência de produto. É até daí que eu faço aquela brincadeira. Por isso que a minha empresa é de caderno e não de maquiagem. Porque eu cresci na internet ensinando os outros a estudar em casa e não a se maquiar. Então, a Luana está desde 2014 fazendo vídeos sobre estudos, sobre produtividade. Então, seria a escolha óbvia eu vender um planner, porque eu já vendi isso muito antes de existir a concepção da ideia de uma empresa de caderno. Eu usei dessa narrativa para ser já uma antecipação, não preciso começar a venda do zero. E as empresas, elas não enxergam isso, de ir atrás de um influenciador com intenção de, qual é o influenciador que já vende o meu produto? Porque daí o meio caminho já está andado. Ele já vende a solução, ele já quebrou as objeções, porque se eu trago isso na minha narrativa do dia a dia, por exemplo, a Malu, vida saudável, o Paulo, ele traz, branding, foda, você olha pro cara, ele tá sempre, ele chama atenção, ele chega a tá lá. Então adianta eu chegar com uma empresa que é completamente normal, que é do cara comum, que é algo perdido, para ele não, porque ele não vende essa narrativa. Então acho que as empresas não percebem isso, elas querem a quantidade de seguidores, mas elas não compreendem que a conversão vai ser muito maior se eu comprar a narrativa que já vendeu o meu produto, que já fez a antecipação. Tanto que na Studs, na minha empresa, a gente lá no iniciozinho dela, a gente fez um trabalho com influenciadores de 2, 3 mil seguidores. E eles venderam muito, muito mais do que influenciadores grandes. Porque a gente foi intencional, a gente vem crescer, a gente chamou eles, venham crescer com a Studs. E eles, que legal, uma empresa que me valorizou, que bacana, fez match com a minha história. Então, eu acredito que também pelo volume, às vezes, das próprias agências, fica muito mais difícil eu conseguir ter esse olhar aguçado e prestar atenção no influenciador e não só ver números. Porque quem está prestando atenção em quem na internet? Fica difícil. Se eu não entendo qual é a tua história, quem é você, o que você tem contado desde o dia que, antes de você entrar na internet, quem era você, o que você já vendia, porque somos narrativas ambulantes, qualquer um vende uma coisa. Por exemplo, eu não chego para ele e pergunto de agronegócio, tipo assim, não faz match, Poderia. Então eu sei o que... É verdade, mas, por exemplo, eu sei os assuntos que fazem ali mais sentido chegar para você e falar, tal canetinha, não tá no teu universo aquilo lá. Então eu já tenho que achar o influenciador que tá no universo dele aquilo. Tem um ponto Pode falar, aí, Japa, vamos lá. Tem um ponto aí que é legal, só pra gente... Fala dados para nós aí. Só pra gente colocar um ponto nessa história, que de fato, assim, a gente tá falando de redes sociais, mídias sociais, e como é que a gente está lá dentro, né, tendo resultado como anunciante, como uma marca. E o Paulo colocou muito bem, é sobre narrativas, é sobre diálogo, ou seja, mídias sociais são sociais, ou seja, é sobre diálogo, é sobre conversas. Se a gente não entra numa conversa ou cria uma conversa, dificilmente a gente vai ter resultado. E as marcas, em geral, interrompem conversas. Né? Na mídia tradicional, o que é a mídia tradicional? Interrupção de conversas. Você está vendo a novela, interrompe a novela para pagar a conta, né? Aí depois volta no conteúdo. Então, quando a gente começa a entender que eu preciso participar de conversas existentes, por isso que hoje você tem as trends, quando eu entro numa trend, ou quando eu entro em conversas existentes no meu mercado, é muito mais interessante. Ou quando eu, enquanto marca, consigo criar uma conversa em torno do meu produto, como aconteceu em Carmed Fine e Decimed. Todo mundo começa a falar sobre aquele negócio, milhões de visualizações em cima daquele produto, vira uma conversa, melhor ainda. Então, nessa situação, é isso que o Malu falou, as marcas tentam criar interrupções e não aproveitar o diálogo, a narrativa já existente, a história já existente
e vamos criar novas conversas ou entrar em conversas existentes, né? E aí, Flávio, só para fechar Fica à vontade, sem pressa. Hoje, 45% dos consumidores deixariam de seguir uma empresa, uma marca, por excesso de autopromoção. Então, quando uma empresa entra, ela não entende que as mídias sociais são sobre conversas, ela faz, em primeira instância, o quê? Panfletagem digital. Ela entra e cria um post que é uma propaganda. Leve 3, pague 3, leve 4. Olha aqui meu novo produto, olha aqui minha nova coleção. Em vez de criar um conteúdo que ensina a usar o novo colar que ela acabou de lançar. Ou seja, é muito mais sobre utilidade do que, de fato, a propaganda em si. Isso a gente está falando de mídias sociais. Obviamente, nas mídias tradicionais ainda pode ser que funcione de alguma forma. E mais de 80% rejeitam bancos de imagens. Preferem que você apareça no post do que o seu cliente apareça no post, seu funcionário apareça no post, do que você usar um banco de imagens que soa como propaganda. É artificial. A quilômetros de distância você vê que aquilo não é autêntico. Não?